Você tem a oportunidade de investir agora um valor próximo de R$480 e resgatar em 2031 R$1.000. A gente está falando aqui de mais de 100% de lucro, para ser mais exato, 108% de lucro. E olha, muitas pessoas podem falar 7 anos, né, de hoje até 2031 são 7 anos. 7 anos é muito tempo, mas não é. É o tempo ideal para quem está buscando aí guardar dinheiro para fazer um intercâmbio, guardar dinheiro para fazer um casamento, guardar dinheiro para fazer a construção de um imóvel ou comprar um imóvel. É o tempo suficiente para você fazer um bom planejamento financeiro. Só que se você ainda assim acha que 7 anos é muito tempo para os seus planos, tem uma boa novidade. Esse investimento você pode resgatar antes do vencimento. Não é igual aquele CDB que a corretora te oferece, que você tem que ficar preso durante 6 anos, 7 anos de um banco que você nem sabe se aquele banco existe mesmo, se é um banco de confiança, você nem sabe se vai conseguir receber aquele dinheiro de volta. Não, diferente. Eu tô falando aqui do investimento mais seguro em comparação a qualquer outro investimento. Nada mais, nada menos que o Tesouro Pré-fixado com vencimento para 2031. Vale a pena investir no Tesouro Pré-fixado com vencimento para 2031? Bora falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você está chegando novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Danilo Silva, sou educador financeiro, consultor de investimentos credenciado na CVM. E a ideia desse canal é trazer um conhecimento de finanças e investimentos para que você invista de forma inteligente e, claro, ganhe dinheiro. Caso você ainda não seja inscrito, considere se inscrever, clica aqui no botão se inscreve no canal. E se você já faz parte dessa comunidade comigo, deixa o seu like. É o seguinte, para todo mundo que está assistindo esse vídeo, seja você inscrito ou não, eu tenho uma missão para te dar. Comenta aqui para mim se você já tem tesouro pré-fixado na sua carteira de investimentos, quanto que você tem investido, como que tá a rentabilidade agora. Se você já tem de algum tempo, provavelmente pode estar negativo. Eu vou explicar nesse vídeo por que esse título pode ficar negativo em alguns momentos aí até o seu vencimento. Então, bora falar aqui se vale a pena ou não investir no Tesouro Pré-fixado com vencimento para 2031. Vem comigo. Bom, a gente tem observado aí nessa última semana, né, na semana passada até essa semana, as taxas dos títulos do Tesouro Direto subindo muito. Aliás, ontem eu postei um vídeo aqui no meu canal falando do Tesouro IPCA com vencimento para 2029. Eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir depois que assistir esse vídeo aqui, onde eu explico que, cara, é um ótimo investimento. Obviamente depende do seu perfil de investidor, das suas necessidades, mas é um excelente investimento porque você garante uma rentabilidade real de 6%. Mas muitas pessoas me perguntam sobre o Tesouro Pré-fixado com vencimento para 2031. Vale a pena investir nesse título? Deixa eu explicar para vocês aqui antes o que está acontecendo e por que os títulos do Tesouro estão ganhando essa valorização, né? Estão tendo uma taxa muito alta. O que está rolando? Tem 3 motivos básicos do porquê o cenário de taxa de juros está mudando não só no Brasil como no mundo. O primeiro motivo, uma questão mais macroeconômica, são as crises geopolíticas. Então a gente tem hoje uma guerra acontecendo, que é a Ucrânia e Rússia. Ela está acontecendo, apesar de a gente ver poucas notícias, essa guerra ainda tá rolando. E agora a gente tem uma nova guerra aí já começando a se desenhar, que é Israel e Irã, e que pode desencadear que outros países como Estados Unidos, Coreia, Rússia, China se envolva também nessa guerra. O pessoal da Inglaterra ali, Europa, tal, se envolva nessa guerra. Essa segunda guerra, ela traz um clima tenso geopolítico, e esse clima tenso faz com que as pessoas elas comecem a exigir mais taxa de juros para poder investir os seus recursos. Senão elas tiram os seus recursos e colocam em investimentos tidos como os mais seguros de todos, né? Normalmente as pessoas tiram de países emergentes, caso de Brasil, e manda para os Estados Unidos, que lá é o pai da moeda nacional, da moeda global, né? O dólar no caso, então manda o dinheiro para lá. A crise geopolítica é um dos motivos que influencia e muito as questões aí de taxa de juros, do porquê a gente tem taxas de juros crescendo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí o segundo ponto a gente entra para falar especificamente dos Estados Unidos, que são os juros americanos. O que acontece? Lá em 2020, na época da pandemia, a gente teve um movimento dos bancos centrais reduzindo seus juros e dando dinheiro para as pessoas, né? Então a gente no Brasil a gente teve programas, que agora me fugiu o nome do programa, mas o governo lá criou um programa, né, para dar o benefício para as pessoas. Eu tenho um cliente meu que faz consultoria de investimento aqui comigo, que ele mora em Portugal, e ele falou que lá na Europa, ele já estava em Portugal na época da pandemia, e lá na Europa você recebia automaticamente na sua conta o dinheiro, caía, acreditava dinheiro na sua conta. Olha que loucura. Nos Estados Unidos, um outro cliente meu falou que a gente recebia cheque, chegava um cheque lá por correio na sua casa, assinado pelo governo, com o valor que você
você poderia gastar. Então, os governos e os bancos centrais, para não travar a economia, estimular a economia aí dando, né, dinheiro para as pessoas. E aí, o que acontece? Inflação, né? As pessoas, aumento da base monetária faz com que a inflação ela exploda porque as pessoas estão com dinheiro na conta. E a oferta não segue o mesmo ritmo, a gente tem uma oferta limitada e aí as pessoas com dinheiro gera inflação. Então, aqui no Brasil, o Banco Central foi muito esperto, agiu muito rápido e conseguiu evitar um colapso maior. Já lá nos Estados Unidos, a inflação continua pegando e muito lá. A taxa de juros que gira em torno aí de 5,25% e 5,50% ao ano, que tinha uma expectativa desse ano de começar a ser reduzida. Essa expectativa já começa a sumir do cenário, né? Talvez uns 2 cortes apenas no final do ano, ou talvez nenhum corte dos juros nos Estados Unidos, porque a inflação continua pesando. E aí, para piorar, como essa inflação ela não cede, os juros futuros nos Estados Unidos continuam empinando muito, né? Então tem um efeito, pessoal, porque quando a gente fala de juros, as pessoas pensam na taxa Selic. E a taxa Selic é os juros de hoje. Hoje já tá aqui, tá dado. Hoje é hoje. Hoje é essa taxa que a gente tem, 10,75 ao ano. Mas como que é os juros futuro? Como que tá os juros no futuro, né? E a gente, aqui no Brasil, a gente olha os juros futuro, na Bolsa de Valores, a gente consegue negociar os juros para 2028, 29, 30, 31, 33. A gente consegue negociar juros para o futuro. E quando esses juros do futuro empina muito, sobe muito, influencia na rentabilidade dos títulos de renda fixa, no nosso caso aqui, do Tesouro Direto, tá certo? Então, tanto os juros futuro lá dos Estados Unidos está subindo, como do Brasil também está subindo muito. E por quê? Além de ser influenciado por essas questões geopolíticas e as questões dos Estados Unidos, tem um outro problema no Brasil, que é a questão fiscal. Aqui no Brasil, a gente tá vendo um movimento do governo, né, em dizer que nesse ano de 2024 a gente vai ficar com a conta negativa, como nós ficamos em 2023. Em 2025 vai zerar a conta. Mas a promessa do governo era que a gente ia zerar a conta nesse ano, em 2024, né, que eles chamam de déficit zero. A promessa era esse ano. E o governo já tá falando que não, que vai ficar para 2025. E talvez em 2026 a gente fica superávit, né? Fica positivo a conta, né? Tem um superávit. Então o governo começa a adiar suas promessas. Isso vai gerando um incômodo muito grande nos investidores, tanto os pequenos como nós, como os grandes, né? Eles geram um incômodo nessa galera e automaticamente, qual que é a resposta do mercado? Juros futuro começa a abrir muito, começa a subir demais e influencia a taxa de juros. Para quem tem grana, uma baita oportunidade de investir com ótimas taxas de juros, para quem tem grana. Agora, para quem não tem grana, vai sofrer aí por conta de uma inflação alta e tudo mais. Então, esses são os motivos do porquê isso está acontecendo, né? Eu até separei uma notícia, eu vou colocar aí na tela para vocês, que a XP fez uma análise e ela piora a expectativa e espera uma Selic em 10% no final do ano. A gente começou 2024 com uma expectativa de Selic a 9% no final do ano. Agora a expectativa já é de 10%. Será que vai ter mais cortes da Selic? O presidente do Banco Central já começou a falar, eu tô colocando na tela aí para você também, que se o cenário continuar dessa forma, vai ter que colocar o pé no freio, né? Pisar no freio e reduzir esses cortes da Selic. Então são coisas que influenciam muito as taxas de juros do Tesouro Direto. Mas Danilo, vale a pena investir então no Tesouro Prefixado 2031 nas taxas atuais, né? Bom, o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa do governo federal que libera para pessoa física a possibilidade de investir em títulos públicos. Isso aconteceu em 2002. Ele criou esse programa e liberou para pessoa física o investimento em títulos públicos federais. Esses investimentos são considerados os investimentos de menor risco de todos. Todos. O CDB do Bradesco, o CDB do Itaú, todos os investimentos, nenhum se compara em relação a risco com como investir nos títulos do governo. Danilo, mas nesse governo eu não invisto, esse governo é isso, eu não gosto, não sei o que lá, eu não confio e tal. Independente do que você acha, qualquer investimento em relação a risco, o Tesouro Direto é o menor. Os títulos do Tesouro Direto são os menores riscos que tem. Por quê? Quem são os maiores credores do governo hoje? Fundos de previdência e os bancos. Ponto. Você investe num CDB do Bradesco, o Bradesco não vai pegar toda aquela grana e dar em crédito. Ele pega essa grana e compra títulos do governo. Você percebe que o Bradesco tá ganhando títulos do governo. Então não tem como você escapar, tá certo? Mas se o governo quebrar? Se o governo quebrar, o menor dos seus problemas serão os seus investimentos. Porque se o governo quebra, a gente vai ter problema de alimento no mercado. Vai ter comida, não vai ter água, não vai ter luz. Então assim, é muito raro, né? Eu colocaria aqui que a possibilidade disso acontecer é de 0,000001% disso acontecer. E um outro fator importante é que a dívida do governo, sim, o governo brasileiro ele tem muita dívida. A gente tá com uma dívida aqui no Brasil em torno de 76% do nosso PIB, né? Uma dívida crescente. Esse governo ele tem gastado bem, só que é uma dívida 100% em real, né? Então a gente não deve em dólar. Uma dívida 100% em real significa que o governo ele
consegue pagar. No mais, assim, um cenário mais horrível, esdrúxulo, ele emitiria papel moeda, imprimia dinheiro. Aumento da base monetária, e aumentar a inflação, desgastar o dinheiro, desvalorizar o dinheiro e tal. Sim, tem todos esses efeitos. Mas o que eu tô querendo dizer pra você é que não tem como o governo dar um calote. Ele pode estender essa dívida, emite um título mais longo pra pagar esse título mais curto. E é isso que ele faz normalmente. Ele fica rolando essa dívida pra conseguir pagar, né, os títulos mais curtos. Então, não tem risco investir no Tesouro Direto, não tem comparação. Tem hora que eu recebo cada comparação no meu Instagram e tal. Mas é melhor comprar fundos imobiliários. Gente, sem cabimento. Tesouro Direto é o investimento de menor risco em comparação a qualquer outro investimento. Combinado? E hoje a gente tem a possibilidade de investir no Tesouro Prefixado com vencimento para 2031, pagando uma taxa aí de 11,75% ao ano. Você compra hoje, você investe hoje em um título R$ 478,07 e vai resgatar no vencimento R$1.000. O título ele nunca muda de valor, né? Os títulos prefixados, eles são comercializados hoje com deságio, são disponibilizados com deságio. O que significa isso? O valor final deles nunca muda, sempre é R$1.000. O valor presente, ele muda de acordo com a taxa de juros. Se a taxa de juros ela sobe, esse valor presente cai. Se a taxa de juros cai, o valor presente sobe. É dessa forma, dessa sistemática que funciona os títulos públicos. Bora fazer uma simulação aqui na prática para você ver como que funciona. Show de bola, então, ó, tô aqui com o site do Tesouro aberto. Esse é o título, Tesouro Prefixado com vencimento para 2031. Tá aqui pagando 11,75%. E o investimento mínimo que você consegue fazer nele é de R$ 33,46. Só que um título inteiro custa R$ 478,07. Vamos clicar aqui em Simule e vamos fazer uma simulação real para você entender, ó. 47807, beleza? Ótimo, estou aqui já com o portal aberto, eu clico aqui, ó. Quanto quero investir hoje, tá? Eu vou fazer essa simulação e vou colocar aqui um valor de 47807, ou seja, um título inteiro. Aí eu vou colocar em simular. Olha só, investindo R$ 478,07, no vencimento eu vou ter um valor bruto de R$ 993,43, descontando imposto, taxa da B3, R$ 903,38. Quase aí R$1.000 de rendimento bruto. Vamos alterar esse valor? Vamos voltar aqui, ó. Volta. Vamos alterar. Vamos colocar aqui R$10.000. Simular. Vê lá. Investir R$10.000. Eu vou resgatar bruto R$20.780,08. No líquido, R$18.893,71. Tá aqui, né? Ó. R$18.893,71. Cara, excelente, né? Excelente esse investimento. E é o que eu te falei, é um investimento super, super seguro, porque você tem ali a garantia do governo por trás para honrar com os seus pagamentos, tá certo? Mas é o seguinte, Danilo, 7 anos para ficar com esse investimento é um tempo muito longo. Não vale a pena para mim ficar com ele 7 anos. Eu posso resgatar antes? Sim. O Tesouro Direto ele oferece liquidez diária em dias úteis e nos horários comerciais. Então você pode sacar ele antes. Rentabilidade excelente, né? A gente está vendo aqui 11,75% ao ano. E a garantia do governo, do Tesouro Nacional, tá certo? E como que funciona essa questão de liquidez diária? Essa questão da liquidez diária funciona assim. Quando você for resgatar o título, se for antes do vencimento, você vai resgatar pelo valor de mercado dele, tá? Então, deixa eu mostrar outra tela aqui para vocês. No site do Tesouro Direto, tudo isso aqui você consegue ver aí na sua casa, tá? No site do Tesouro Direto, a gente clica aqui em títulos, preços e taxas, beleza? Aí aqui você vem lá no final, ó, e clica aqui em histórico de preços e taxas. Clica em ver mais. Você vem aqui e clica em investir. E aí você clica aqui, ó, Tesouro Prefixado 2031. Olha só, a taxa de juros, que é aquela 11,75, há um mês atrás estava 10,96. Tá certo? 10,96. E ela vem subindo, de um mês para cá, ela vem subindo bastante. Chegou no patamar de 11,88 e agora tá 11,64. Ou seja, essa taxa de juros subiu. O preço do título caiu. Ou seja, lá no dia 26/3, o título valia R$496. Quem investiu aqui, nesse patamar, chegando aqui, tá tendo um prejuízo. Se vender hoje, vai vender com prejuízo. Tá R$472,92. Tá certo? Se vender aqui, vai vender com prejuízo, tá R$481,21. Por que isso acontece? Isso acontece por um fator chamado marcação a mercado. E o que é a marcação a mercado? Deixa eu mostrar aqui para você. Montei esse gráfico aqui para exemplificar para você o que é a marcação a mercado. Nessa linha aqui, a gente tem o tempo, tá certo? O tempo. Ou seja, vamos investir hoje e vamos resgatar aqui, ó, em 2031. É o tempo, beleza?
Show de bola. Hoje nós estamos investindo nesse título e estamos aí ganhando R$480. E lá no vencimento nós vamos resgatar por R$1.000. Um título inteiro. Tô levando como base um título inteiro. Só que o que acontece? Esses R$1.000, eles nunca mudam. Esses R$1.000 não mudam. Esse título, ele é negociado com deságio, não muda. O que é deságio? Eu pego esse título e trago ele a valor presente, dividindo pela taxa de juros praticada pelo mercado, né? Então, vamos abrir aqui um Excel para você entender o que eu estou fazendo. Ó, pega aqui o Excel, ó, se liga para você entender o que eu estou fazendo. Quanto que é esse título no vencimento? Então, ó, vencimento. Quanto que é esse título? R$1.000. Aí eu vou colocar taxa de juros, data de vencimento, né? A data. A data é o dia 1º de janeiro de 2031. Taxa de juros e valor presente. Qual que é a taxa de juros que está sendo negociada no mercado? 11,75%. 11,75%. Ótimo. Qual que é o valor presente? Como que a gente faz para saber qual que é o valor presente? A gente pega os R$1.000 e divide por 1 mais a taxa, 1 mais a taxa de juros, elevado pela quantidade de dias úteis que tem de hoje até o vencimento, dividido por 252. Deixa eu ver quantos dias úteis tem de hoje até o vencimento. Então, a quantidade de dias úteis de hoje, data de hoje, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, até o vencimento desse título, é de 1.687 dias. Para eu chegar no valor de hoje desse título, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o preço do título, preço final, R$1.000, e vou dividir pela taxa de juros elevada à quantidade de dias úteis de hoje até o vencimento, dividido por 252. Por que 252, Danilo? 252 dias úteis é a quantidade de dias úteis que a gente tem dentro de um ano, certo? Então, para cálculo financeiro, a gente sempre usa 252 como base. E a gente chega aqui no valor de 474,35, bem aproximado do que está na tela do Tesouro. Pode ser que eles estão usando um pouco a mais, um pouco a menos de data de dias úteis, tá certo? Pode ser que, por exemplo, um feriado municipal eles considerem, né, no município de São Paulo, ou não considerem, tem toda uma regra lá. Então, beleza, tá aqui 474,35. Show de bola. Se essa taxa de juros, esse 11,75, cair para 9%, olha o que vai acontecer com o preço do título. 560. Sai de 474 e vai para 560. Então, só na queda dos juros, você já tem um lucro. Você já obtém um lucro. Só que agora não é esse cenário que a gente está vendo. Pode ser que os juros ele caia mais para frente, pode ser que o cenário mude, mas não é esse cenário que a gente está vendo. Mas vamos pensar comigo. Vamos supor que os juros ele fique na média aí em 9,5%. Quanto que eu vou ganhar daqui 2 anos? Ou seja, hoje é dia 25 de abril de 2024. No dia 25 de abril de 2026, quanto que eu vou ganhar? Vamos ver quantos dias úteis vai ter do dia 25 de abril de 2026 até esse vencimento aqui. Vamos ver agora. Então, do dia 25 de abril de 2026 até o dia 1º de janeiro de 2031, a gente tem 1.181 dias úteis. Então, aqui na fórmula, eu vou mudar. Eu vou colocar 1.181 dias úteis dividido por 252, que a taxa continuasse em 11,75. O preço do título ia subir, ia se valorizar. Por que teve esse efeito? Por que o preço do título ele subiu? Porque quanto mais ele se aproxima do vencimento, mais ele vai se valorizando. Influenciado também pela taxa de juros. Se a taxa de juros cai para 9%, vai lá para 666,73. Ou seja, é uma possibilidade de você ter um lucro extraordinário investindo no Tesouro Prefixado com vencimento para 2031, contando com a segurança do Tesouro Nacional, com liquidez diária e com uma rentabilidade de 11,75% ao ano. Então, assim, na minha opinião, é uma excelente oportunidade de investimento. Serve para todo mundo? Funciona para todo mundo? Não, por conta da marcação a mercado. Isso aqui é indicado para quem vai casar daqui 7 anos, para quem pensa em comprar um imóvel daqui 7 anos, 5 anos, para quem pensa em fazer um intercâmbio, fazer uma viagem internacional, é para quem tem um sonho aí de médio prazo. Eu considero curto prazo até mais ou menos 3 anos, de 3 anos a 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, médio prazo, e acima de 7 anos eu já considero longo prazo. Existe uma regra para isso? Não existe. Eu aqui trabalho com esses parâmetros, tá certo? Um excelente investimento, uma boa oportunidade, mas não serve para todo mundo, precisa entender o teu perfil de investimento. Se você tem interesse em participar de uma consultoria de investimento independente, sem vínculo com banco, sem vínculo com corretora, sem vínculo com nenhuma instituição do mercado, ou seja, uma carteira de investimento que seja feita sob medida para você, eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo um link fixado para você chamar minha equipe no WhatsApp. A gente vai agendar uma reunião, vamos conversar nessa reunião para eu conhecer o teu perfil e se fizer sentido para você, a gente faz a sua consultoria de investimento. Combinado? Funciona para você? Gente, obrigado por ter ficado até o final do vídeo.
vídeo. Aqui no final vai aparecer um vídeo que vai fazer todo sentido pra você, então clica nele, assiste ele. Me segue no Instagram, @eu, Danilo Silva, e um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.